Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. E atendendo a pedidos dos homens, a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. E quem me ajuda é o Dr. Ariel Kahn, head do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dr. Ariel, é um prazer tê-lo aqui comigo e eu já quero começar perguntando para o senhor o que é exatamente o câncer de próstata. A próstata, ela é uma glândula que ela participa na produção do líquido seminal, líquido que está no sêmen, né? E a próstata, ela fica localizada abaixo da bexiga. A próstata, ela tem esse papel reprodutivo. Quando as células começam a se dividir de uma forma desorganizada e descontrolada e podem invadir outros tecidos ou gerar metástases, que são células que vão disseminar para outros órgãos, a gente chama isso de câncer, né? E o câncer de próstata, ele é frequente na população masculina, é um tumor mais incidente na população masculina, excetuando os tumores de pele, e que, quando avançado, pode levar a grandes complicações, inclusive a morte. E pensando na prevenção, o que a gente tem a dizer aqui para os homens que estão nos acompanhando, doutor Ariel? Para a prevenção do câncer de próstata, a gente orienta um estilo de vida saudável, assim como a gente indica isso para outras doenças, para outros tipos de cânceres. Então, uma alimentação saudável, equilibrada, pobre em carne vermelha, rica em grãos e cereais, bastante rica em frutas, né? A gente indica também hábitos de sono saudáveis, a praticar atividade física. Então, enfim, ter uma vida saudável ajuda a prevenir cânceres de forma geral. Agora, para o câncer de próstata, existem alguns fatores que são genéticos, hereditários, e a maioria dos casos não tem um fator de risco muito conhecido. A gente indica, então, a prevenção secundária, ou seja, o diagnóstico precoce. Procurar o urologista, fazer os exames de sangue, exame de toque retal, para a detecção do tumor na sua fase mais precoce, porque isso vai implicar na cura. Doutor Ariel, sempre fica aquela dúvida, né, sobre fatores ambientais, genética, muitas vezes acaba sendo um pouco mais confortável, digamos assim, atribuir tudo à genética. Explica pra gente essa relação. A gente sabe que aproximadamente 10% dos casos do câncer de próstata tem relação com a questão genética, hereditária. Então, quem tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata deve começar o seu check-up mais cedo, a partir dos 40 anos. Para a maioria das pessoas, a gente indica a partir dos 50 anos de idade. Hoje em dia, já estão disponíveis alguns testes genéticos para saber se a pessoa tem ou não mais propensão a desenvolver câncer de próstata. E tem algumas mutações na família que não aumentam somente o risco de câncer de próstata. Por exemplo, se a mãe teve câncer de mama, câncer de ovário, tem um gene que no homem aumenta o risco de câncer de próstata. Então é importante fazer um histórico familiar completo na consulta para saber o seu risco. Doutor Ariel, e quais são os sintomas? O câncer de próstata, nas suas fases precoces, nas suas fases iniciais, ele geralmente não tem sintoma. Então, é importante que o homem, quando completa 50 anos, procure o urologista, independente de ter algum sintoma urinário ou sintoma prostático. O tumor, em fases precoces, ele é totalmente silencioso. Em fases mais avançadas, o tumor de próstata pode dar sintomas urinários, principalmente dificuldade na micção, gotejamento, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, acordar várias vezes à noite. Só que esses sintomas às vezes se confundem com um aumento da próstata benigno. Então só um urologista, um médico, vai poder dizer se esse aumento da próstata decorre de um tumor maligno ou de um aumento benigno. Doutor Ariel, a gente sabe, né, isso é matemático, que os homens fogem um pouco dos exames de rotina. Quais são esses exames? Quais são os exames que protegem os homens e que podem alertá-los sobre um diagnóstico precoce, por exemplo, de um câncer de próstata? A gente recomenda, como exame inicial, o exame de sangue, PSA. PSA é uma sigla para antígeno prostático específico, porque a próstata produz essa proteína no sangue. E a gente indica o toque retal. Como a próstata ela fica localizada entre a bexiga e o reto, fazendo o exame do toque é possível palpar a superfície da próstata e detectar tumores precoces. Existem
tumores que só aparecem no toque, por isso que é importante fazer o toque retal. E, infelizmente, isso ainda é um tabu entre os homens, mas é um exame rápido, indolor e que pode salvar vidas. Se o PSA ou o toque retal ou ambos vierem alterados, o próximo passo será fazer um exame de imagem, por exemplo, uma ressonância da próstata. E, por fim, para confirmar o diagnóstico, é necessário fazer uma biópsia. Tá? Sem biópsia não tem confirmação de câncer de próstata. Então, são essas as etapas para o diagnóstico completo do câncer de próstata. Homens, não é preciso ter medo, vamos nos cuidar, porque o câncer mata, mas ele tem também tratamento, tá aí a ciência, a medicina debruçada nisso, a gente precisa se cuidar. Dr. Ariel Kahn, head do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, muito obrigada pelas suas informações, esclarecimentos, pela acolhida aqui também, e amanhã tem mais, a gente conversa com um psiquiatra sobre a saúde mental em momentos de problemas aí na próstata. Espero você.